A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 203 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós terminamos o livro de Cantares e hoje estamos iniciando o estudo do livro de Isaías. E a nossa porção de hoje vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Amém? Se dedique à sua leitura, faça as suas anotações, se possível, né? Deixe Deus falar com você e te introduzir em sua palavra para que você seja plenamente abençoado. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 1 de Isaías e no verso 19. Amém? Então, Isaías, capítulo 1, verso 19, vai nos dizer assim: Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Amém? Amados, eu estou um pouquinho gripado, né? A garganta está coçando bastante. Mas Deus vai dar graça para nós fazer o devocional. Amém? Bom, o livro de Isaías ele foi escrito provavelmente no ano 700 antes de Cristo, né? E Isaías, ele profetizou durante o reinado de 4 homens. Ele profetizou no reinado de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias, todos eles reis de Judá. Então isso significa que o reino em que Isaías declarou as suas palavras era o reino de Judá, né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ter Isaías completamente dedicado a trazer uma mensagem dura, severa para o povo de Israel, né? Uma mensagem dedicada à correção, né? Isaías ele tinha propriedade para trazer essa mensagem porque ele tinha um parentesco com a realeza, né? E ao mesmo tempo, ele também servia como sacerdote no templo, o que dava a ele convívio político, né, em Judá, e também um convívio religioso. E todos nós sabemos que esses dois pontos são os pontos onde a corrupção, a mentira, o engano mais predominam, né? A política e a religião. Então, nós vamos ter aí no livro de Isaías 66 capítulos. Desses 66 capítulos, 39 desses capítulos são dedicados, a maior parte delas, para profecias do seu tempo, para o seu povo, né? 27 desses 66 capítulos apontam para uma salvação futura. Então, é uma profecia para pessoas de outro tempo. Algumas para o povo do tempo de Jesus e outras para os últimos dias, né? Quando Cristo virá nas nuvens com poder e grande glória. Amém? Por incrível que pareça, os grandes teólogos estudiosos da palavra de Deus chamam o livro de Isaías de uma mini Bíblia, né? Por quê? Porque a nossa Bíblia Sagrada contém 66 livros, né? E Isaías contém 66 capítulos. O Antigo Testamento contém 39 livros. Isaías dedica praticamente 39 capítulos para profecias para o seu povo do Antigo Testamento. E as 27 que ficam para o final são, na maioria, profecias para o povo que ainda iria nascer, né? Ou seja, um povo do Novo Testamento. E por incrível que pareça, o Novo Testamento tem exatamente 27 livros. Isaías também é chamado de o quinto evangelista por alguns teólogos, por ser ele o homem no Antigo Testamento que mais falou sobre Jesus, né? Que mais falou sobre o Messias. Então, dito isso, nós temos aqui no capítulo 1 uma dura advertência, né, ao povo de Israel sobre a adoração verdadeira e, ao mesmo tempo, sobre um conhecimento real de Deus. Isaías chega a dizer, no verso 3, que o boi conhece seu dono e o jumento conhece o lugar onde dão comida para ele. Mas o povo de Israel não tem conhecimento e não entende Deus.
Isso se repete muito conosco, porque muitas das vezes nós vemos que os animais, eles não desobedecem a Deus, eles não descumprem os propósitos que Deus lhes ordenou. E nós que nos dizemos cristãos, servos de Deus, muitas das vezes temos uma resistência cruel para servir a Deus e honrar o seu nome, né? Isaías também vai mostrar para nós que o povo de Israel parecia querer ser castigado. Ele disse isso lá no verso 5. Ele diz assim, ó: por que vocês insistem em ser castigados? Ou seja, toda vez que alguém insiste no pecado, insiste numa vida de erro, numa vida de depravação, essa pessoa, ela está dizendo para Deus que ela quer o castigo, que ela quer a correção de Deus, né? Se uma pessoa não deseja o castigo nem a correção de Deus, essa pessoa então automaticamente abandona os caminhos pecaminosos, né? Os caminhos errantes. E o povo de Israel, principalmente nos dias de Isaías e dos demais profetas que nós vamos estudar, tinha um grande problema aí com a obediência a Deus, né? Aí no capítulo 1 ainda nós temos uma advertência ao culto hipócrita, né? Ou seja, Deus não quer sacrifícios. O que Deus quer é um coração quebrantado. É interessante que mesmo no Antigo Testamento, não só Davi disse isso, mas outros homens disseram isso. Não nos adianta oferecermos sacrifícios a Deus se não oferecermos o nosso coração. Não adianta oferecermos canções, jejuns, orações, ofertas e dízimos, se os nossos corações não estiverem entregues aí ao nome do Senhor, nosso Deus. O capítulo 2, nós continuamos com as advertências de Deus por meio de Isaías ao seu povo, e Deus vai falar sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Isso aqui é um tema que nós vamos ver muito nos profetas. O dia do Senhor é o grande dia em que Deus irá vir buscar a tua igreja e ao mesmo tempo ele vai vir castigar os ímpios, né? Então no capítulo 2 nós temos aí Deus detalhando para Isaías através da profecia o dia do Senhor. Então os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos e aqueles que cometem pecados, todos perecerão nesse grande dia. No capítulo 3 nós temos uma sentença de julgamento. Se Judá não queria se voltar para Deus, se Jerusalém não queria se voltar para Deus, Deus seria obrigado a julgá-la, né? A puni-la, como Deus já tinha feito no passado, né? E muito mais do que isso, Deus agora também julga as mulheres de Jerusalém. Por quê? Se lá em Cantares nós vimos uma beleza que deve ser exposta para o marido, a beleza da esposa, uma beleza natural, né? A beleza da mulher, em contrapartida, não é para ser exposta para outros homens, né? A sua sensualidade não é para os outros homens, é para o seu marido. E as mulheres de Israel estavam andando aí de uma forma completamente depravada, né? Instruções e como é que nós podemos dizer? Costumes que eles não pegaram do Deus de Israel, e sim dos deuses pagãos, que muitas das vezes tinham práticas extremamente vergonhosas, né? Então o capítulo 3 tem essa sentença de julgamento. Mas o texto que nós separamos por nosso devocional, que é no capítulo 1 e no verso 19, ele antecede com o verso 18, que é um convite à graça, né? Um convite à salvação, e diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, ou seja, vermelho forte, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Observa que Deus está fazendo uma promessa de restauração da vida espiritual do povo de Judá. Se o pecado mata, destrói e traz maldições ao homem, o perdão do pecado, a restauração do pecador, ela muda esse quadro de sofrimento para um quadro de bênção. Certeza, pastor, certeza, porque após Deus fazer a promessa de restauração de pecados, talvez o que nós precisamos, vou abrir um aspas aqui, não seja de uma promessa de vitória. Talvez o que nós estamos precisando é de uma promessa de libertação, de purificação de pecados, né?
de restauração de vida. Porque quando alguém é limpo dos seus pecados, quando alguém é purificado dos seus pecados, o verso 19, que é o nosso devocional, ele nos ensina isso, a consequência da pureza, né? Diz assim: se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então observa que a disposição à obediência, naturalmente, nós temos falado muito isso, porque a Bíblia fala muito sobre isso. A disposição à obediência naturalmente atrai para nós as bênçãos de Deus, né? Então que nessa manhã nós possamos ser aqui como este povo que ouviu essa mensagem. Não todos atenderam essa mensagem, mas havia um remanescente fiel, um pequeno povo que obedecia às palavras de Deus. E esse povo que ouviu, eles realmente provaram o melhor da terra. Deus quer te dar o melhor, Deus não quer te dar o inferior, a segunda posição. Deus quer te dar o melhor, porém nós temos que estar dispostos a ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Perdoa o nosso pecado, a nossa falha e nos purifica de tal. É a tua promessa. A tua promessa é que se nós dermos ouvidos às suas palavras e obedecermos, nós provaremos o melhor dessa terra. Senhor, que o teu povo receba o melhor emprego, que o teu povo receba o melhor salário possível, que o teu povo receba, Senhor, ó Pai, condições para fazer a melhor compra, que o teu povo tenha a melhor família, os melhores filhos, a melhor casa, o melhor carro, porque é a promessa do Senhor. Mas principalmente que nós venhamos ter a melhor disposição para recebermos o Espírito e servirmos o Senhor Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Me perdoa, amado, a garganta realmente não tá boa, né? Mas eu acho que dá para nós meditarmos na palavra de Deus. Curte o vídeo se você tem gostado, compartilha com quem precisa e se inscreva caso você não esteja inscrito. Amém? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima segunda-feira.